começando mais uns Donos da Bola. Hoje é quarta-feira. E aí, Pedro Elias? Beleza, tudo Bernardo. certo, pô? Só alegria com você, não? Só alegria. É mais ou menos, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um time que eu não sou muito adepto, mas tudo certo. Tirando isso, tá tudo certo. E hoje o programa é recheadaço, hein, Bernardo? De verdade, hoje muito assunto para falar com você, nosso querido telespectador. Fica ligado porque a próxima meia hora é muito esporte para todo mundo, né, Bernardo? E a gente vai começar com a vitória do Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1 no único jogo da rodada na noite de ontem. Um baita golaço do Eric Pulgar, diga-se de passagem. Renato Kaiser perdeu aquele pênalti, mas o Flamengo conquistou os primeiros 3 pontos nesse Brasileirão, Pedro. Olha, não queria falar não, mas ontem eu falei que seria 2-1, hein, Bernardo? Falou mesmo. Depois, se for chamar o VAR aí, seria 2-1 pro Flamengo ou 2-0. Depois eu soltei o 2-0 no final, deveria ter parado no 2-1, né? Mas o resultado esperado, né? O Flamengo muito forte, conseguiu a vitória que trouxe, sei lá, novos ares para o time no Brasileirão. O time não tinha conseguido conquistar nenhuma vitória. E agora sobe e não tem jeito. O campeonato do Flamengo vai ser esse, né? Na parte de cima da tabela. E o Vitória é uma derrota em casa, mas esperada, né, Bernardo? É, faz parte, já estava nos planos, né, da diretoria essa derrota pro Flamengo, mas quase pelo menos empataram, Pedro. O Vitória martelou querendo o segundo gol, até que teve um pênalti perdido do Renato Kaiser, que aí custou, já ainda eram os 15 minutos do segundo tempo, mas deu a vitória ao rubro-negro carioca, Pedro Elias. Pois é, Bernardo, agora me explica uma coisa. Fala. Tá tendo Brasileirão hoje também, começou ontem a rodada, mas hoje tem mais jogos, então bora conferir a rodada, a terceira rodada que agita a noite de quarta-feira. Quarta-feira recheada de jogos no Campeonato Brasileiro. O meio de semana será de rodada cheia na principal competição do futebol do país. Pausa nos estaduais e bora de Brasileirão. Abrindo a rodada, o Mirassol recebe o Cruzeiro às 7 da noite, enquanto a equipe do interior paulista está com 4 pontos mirando a parte de cima da tabela. Os mineiros largaram pior do que todo mundo. Estão na lanterna com 2 derrotas em 2 jogos e Tite começa a balançar no cargo. No mesmo horário, duelo de Alviverdes na Arena Condá. A Chapecoense recebe o Coritiba. A Chape está com 4 pontos e começou bem o Brasileirão. E o Coxa vem de vitória fora de casa sobre o Cruzeiro. Às 8 da noite, duelo de 2 times que ainda não engrenaram no Nacional. O Atlético Mineiro joga diante de sua torcida e enfrenta o Clube do Remo. Ambos os times têm um empate e uma derrota e querem conquistar logo a primeira vitória no Brasileirão. E por falar em vencer pela primeira vez, o Vasco da Gama de Fernando Diniz e companhia recebe o Bahia de Rogério Ceni às 9h30. O Gigante da Colina está com 1 ponto somado, enquanto o Tricolor de Aço tem 4. E já que o assunto é tricolor, duelo de tricolores no Morumbis. O São Paulo recebe o Grêmio também às 9h30. Os paulistas estão invictos com uma vitória e um empate, enquanto os gaúchos vêm de um triunfo por 5-3 sobre o Botafogo e chegam com um ataque poderoso. Acho que é a melhor fase do São Paulo nesse 2026, né, Pedro? Confronto aí de tricampeões da Libertadores. Pois é, o São Paulo, 4 jogos seguidos sem derrota. O torcedor São Paulino aproveite bastante, esses momentos são raros. E hoje, de verdade, não é um jogo assim impossível de vencer, jogando em casa contra o Grêmio. O Grêmio na última rodada venceu por 5-3 o Botafogo, mas é um time instável. Eu acho que o São Paulo, com a força da torcida do Morumbi, consegue sim uma vitória magrinha ali, 1-0, 2-1. Não é nada impossível, não. Sim. E o Vasco, Bernardo? O Vasco recebe o Bahia, um confronto difícil, já que o Vasco deixou escapar 2 pontos contra a Chapecoense em São Januário, e o Bahia é um time muito mais difícil que a Chapecoense. Então, a promessa de um jogo hoje também tenso, mas é o fator casa. Contra o São Paulo, o Vasco vai jogar também com o seu domínio, e eu espero que pelo menos uma vitória para dar aquele respiro da zona de rebaixamento, né? Porque a gente já tá fazendo conta aqui para escapar do rebaixamento. Segunda rodada já, terceira rodada. E se tiver uma falta, fala pro Léo Jardim colocar 5 caras na barreira, né? Todo mundo, não precisa. O cara vai chutar, o Léo Jardim já fica esperando ali e vida que segue. Na última rodada, colocou 2 na barreira e tomou gol, né? Já tomamos. Triste. Pedro, vamos falar de Corinthians agora. O Corinthians contratou um marroquino. Você sabe quem é Zaccaria Labiad? Quero saber.
Zaccaria pode estar a caminho do bando de loucos. E não estamos falando dos trapalhões. O meia marroquino Zaccaria Labiad recebeu um convite do amigo Memphis Depay para defender o Corinthians e entrou no radar do clube. Atuando principalmente na faixa central do campo, Labiad tem como principal característica a armação de jogadas. Embora não seja conhecido pela velocidade, destaca-se pela visão de jogo e pela capacidade de organizar o setor ofensivo, podendo surgir como um substituto natural de Garro. O técnico Dorival Júnior se mostrou surpreso com a possibilidade da contratação, mas afirmou que não descarta a chegada do jogador ao elenco. Não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos é o que eu vou fazer. Eu conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. A partir de então, ele é um atleta e vai ser um atleta importante e que tenha condições de poder mostrar em campo as suas melhores condições e lutar pelo seu espaço. O nome ganha força em meio à situação envolvendo o volante Martínez. O venezuelano se envolveu em uma polêmica ao permanecer em seu país de origem e não se reapresentar na data prevista para o início da temporada. Ele ficou fora das primeiras partidas do Paulistão e retornou apenas nessa semana. No entanto, exames médicos detectaram uma lesão no ligamento cruzado anterior, com previsão de recuperação entre 6 e 7 meses. Ou seja, além do atraso, o jogador pode perder grande parte da temporada por conta da lesão. Diante desse cenário, a diretoria não descartou a contratação de Labiad. Revelado pelo PSV em 2010, o meia demorou a se firmar e acabou sendo negociado com o Sporting em 2012. Teve início promissor em Portugal, chegou a ser convocado para a seleção do Marrocos, mas não conseguiu se consolidar. Depois, acumulou passagens por Vitesse e Fulham antes de chegar ao Utrecht em 2017. Foi no clube holandês que viveu o melhor momento da carreira. Entre 2017 e 2018, disputou 52 partidas, marcou 18 gols e deu 12 assistências, desempenho que o levou ao Ajax e de volta à seleção marroquina. Contudo, não repetiu o mesmo nível, retornou ao Utrecht e posteriormente seguiu para o futebol chinês. Ao longo da carreira, Labiad soma 359 jogos, 81 gols e 69 assistências. Ainda assim, sua condição física gera preocupação. Desde 2024, atuou apenas no futebol chinês, incluindo a segunda divisão, o que levanta dúvidas sobre seu ritmo e capacidade de adaptação à intensidade do futebol brasileiro. É uma grande aposta do Corinthians ou poderia ter pensado em outro nome para reforçar o elenco? Com a saída iminente do Martínez, lesionado, né? Voltou da Venezuela com o ligamento cruzado rompido. Né? Faz tempo já que tava assim, com certeza, né? Um migué absurdo do Martínez, Há né? um mês não consigo voltar, o meu passaporte, não sei o quê. São coisas que nem precisa para sair da Venezuela, vir pro Brasil. Tava muito estranha a história, mas agora eu acho que o desfecho tá bem claro para todo mundo, né? O que aconteceu. Sim. Ele se machucou e tava dando aquele miguezinho. Tava jogando até a várzea lá na Venezuela, então realmente o Corinthians até pensa em romper, rescindir o contrato do Martínez por essa indisciplina. Foi para o país natal, de origem, e voltou lesionado depois do prazo, então acho que realmente acabou ao fim da linha do Martínez com a camisa do Corinthians. Rompeu o ligamento e também o contrato, provavelmente, né, o Bernardo? Triste, né? E o Zaccaria? E o Memphis Depay falou, ó, quero mais um parceiro aí, um parça, vai chegar o Zaccaria aí. Sem custo, jogou na China, a gente não sabe como que ele joga, mas enfim, vai vestir a camisa do bando de loucos. E quem vai vestir a camisa nessa semana, mas não amanhã será o Neymar Júnior. Diz, né, reza a lenda que ele voltará a jogar pelo Santos só no Campeonato Paulista, domingo, né, no jogo contra o Velo Clube, jogo que pode classificar o time do Santos para a segunda fase do Campeonato Paulista, mas amanhã ele não joga contra o Atlético Paranaense por aquela polêmica, né, a velha polêmica que vem surgindo no futebol brasileiro, que é o que, Bernardo? Então, o gramado sintético aí tá virando modinha, né, já tá sendo revolucionário nos terrenos brasileiros. E o Neymar, por conta da lesão que teve, grave no ligamento cruzado também, no menisco, vai ser poupado. Parece que ele está bem, parece que está fisicamente ok para as partidas, mas para esses tipos de condições, né, esse gramado sintético, ele não vai estar presente. E a gente tem aí, ó, o do Botafogo, o do Atlético Paranaense, o do Palmeiras, da Chape, que já foi, né, a primeira rodada do Santos foi contra a Chapecoense, e o Neymar ainda não estava à disposição.
mas é uma questão aí. Jogadores com alto índice de lesões, Pedro, não devem jogar nesse gramado sintético? Acho que fica complicado porque são muitos times, você já citou 4, 5 times que jogam em gramado sintético, então em 5 rodadas os principais jogadores não vão atuar pelos seus times, eles recebem bem para isso, eu acho que é bem complicado. Por exemplo, o Lucas não jogou contra o Palmeiras na Arena Barueri, se eu não estou enganado, esse ano já devido ao gramado. Cara, eu acho muito difícil, não sei se tem um estudo correto, né, comprovando que nesses gramados os jogadores se lesionam mais. Porém, pô, é complicado, o jogo muito importante, o cara ficar de fora. Confronto direto também, o Atlético Paranaense acabou de subir para a primeira divisão, o Santos no sufoco na temporada passada, é um confronto direto. Aqui ele não pisa, né? Aqui não dá, aqui é sintético, fica difícil para ele, mas vamos ver, né, Domingão. Neymar, faz essa força aí, meu. A gente chama ele, a gente sabe que ele não aceita, deve vir aqui, né? A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Donos da Bola. Fala, doutor Israel! Doutor Israel, meu nome é Anthony. Eu gostaria de saber possíveis causas e tratamento para o zumbido bilateral nos ouvidos. Oi, Anthony. Valeu pela pergunta aí, muito importante. Esse barulhinho, esse zumbido no ouvido, esse tipo de incômodo pode ter várias causas, né? Desde exposição a som muito alto, acúmulo de cerume, que é normal produzir, pressão alta, estresse e até problemas no ouvido interno, lá dentro onde você não tem acesso ao cotonete. E o tratamento depende do local que surgiu isso aí, né? Às vezes basta limpar o ouvido, ajustar um medicamento da pressão, né, e o controle dela. Em outros casos, terapias sonoras, placa para bruxismo ou até mesmo aparelho auditivo ajuda a reduzir o incômodo. Se o zumbido dura mais do que dias, e vem acompanhado de outras coisas como tontura, perda da audição, ou atrapalhar seu sono, aí sendo um especialista, um otorrinolaringologista. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Cansado de internet que trava? Com a Compunet, você se conecta ao trabalho, aos estudos, aos jogos e a tudo que quiser. Ultra velocidade de até 1 GB. Planos a partir de R$ 99,90. Assine agora. Compunet, a melhor internet do Vale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e olha só, além do Brasileirão, também é rodada de Série A2 na noite dessa quarta-feira e hoje o São José encara o 15 de Piracicaba. A quarta-feira à noite está reservada para os torcedores da Águia do Vale. Isso porque o São José vai até Piracicaba enfrentar o 15 às 8 da noite, de olho em manter o bom rendimento com o treinador Jorge Castilho. Atualmente os joseenses estão na 7ª colocação, com 11 pontos somados e, claro, integram o tão sonhado e desejado G8 da Série A2. E a chegada de Jorge Castilho realmente mudou os ares joseenses. O treinador continua invicto comandando o São José. São 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Mas entre esses triunfos, um é pra lá de especial e foi na última rodada. A Águia do Vale chega muito embalada. Venceu o clássico do Vale diante do maior rival, o Taubaté, no Joaquinzão, na casa taubatiana por 2-1, com direito a gol nos acréscimos da segunda etapa. Do outro lado, o 15 de Piracicaba começou a competição cheio de problemas, sem conseguir embalar, e acabou demitindo Moisés Eguert. No seu lugar, Fernando Marchiori foi apresentado como novo treinador após classificar o Caxias às quartas de final do Gauchão. E a mudança foi muito benéfica para o 15. Fernando deu jeito no time, venceu o Monte Azul na estreia e na última rodada derrotou a Ferroviária, uma das favoritas da competição fora de casa. Agora o time de Piracicaba aparece na 4ª colocação com 12 pontos somados. Jogo complicado para a Águia do Vale, mas o bom teste para saber o que o time de Jorge Castilho vai brigar nessa Série A2. Jorge Castilho, esse que já passou por vários testes, né? Jogou contra o São Bento fora e ganhou o Lanterna, depois jogou contra o Monte Azul em casa, empatou, contra o Taubaté, o clássico do Vale, venceu e agora vai enfrentar um time que está acima dele. Vamos ver se ele vai fazer alguma modificação, se o zagueiro Léo Rigo vai ter condições
para voltar a ser titular. Então ainda tem alguns testes ao Jorge Castilho para a gente saber se ele realmente está dando conta do recado. Pois é, talvez o jogo mais difícil, claro que o clássico também é difícil, mas sabemos do momento que o Taubaté está vivendo. Agora o 15 de Piracicaba está em plena ascensão. O treinador chegou, venceu 2 jogos seguidos, parece que entrou de vez no campeonato, está na 5ª colocação. Então é aquele jogo para a gente conseguir até medir o nível do São José, né? O que ele vai querer na competição. E eu acho que o time do Jorge Castilho está se ajeitando, está se arrumando. Ele também já falou um pouco sobre esse jogo, né, Bernardo? Sim, vamos ouvir o treinador da Águia, Jorge Castilho. O momento ele é bom até pelos resultados, né? Nos dá uma confiança, é uma preocupação porque ainda existe alguns jogadores lesionados e aí a gente precisa nos reinventarmos dentro do elenco, mas o momento dentro do time, dentro da competição é um momento bacana. Nós temos uma dificuldade que no jogo de quarta-feira, que ela é muito grande, mas nós estamos preparados, conseguimos recuperar alguns atletas, principalmente na parte física, para esse grande jogo de quarta-feira e, se Deus quiser, voltarmos para casa com pontos. Ô Pedro, esse vai ser o 3º jogo fora de casa, mas como teve o clássico aqui em Taubaté, né, a gente pode realmente colocar como o 2º jogo fora de casa, uma viagem que pode desgastar também os atletas e a comissão técnica, mas o São José tem tudo para voltar com 3 pontos na bagagem. Se o São José vencer esse jogo, aí realmente a gente pode mudar todo o discurso sobre o São José. Vai entrar no G8, não vai brigar por ali. Aí sim, a briga é lá pela parte de cima, mas em contrapartida, quem está com a vida um pouco mais difícil é o Taubaté, que joga hoje também contra o Votuporanguense. Talvez nem o mais pessimista torcedor taubatiano imaginaria que o Burro da Central entraria na 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 em busca da primeira vitória na competição. É isso mesmo, após 8 jogos, o Taubaté ainda não sabe o que é vencer no estadual. Somando 4 empates e 4 derrotas, o inevitável aconteceu. O time está na zona de rebaixamento, na 15ª colocação e desesperado para vencer. Tanta instabilidade já resultou na troca no comando do Burro da Central. Diego Coelho deu lugar a Rafael Júnior e o novo treinador estreou simplesmente no Clássico do Vale diante do São José. E ali derrota para o rival. 2-1 para os joseenses em pleno Joaquinzão. Agora a meta é buscar os 3 pontos fora de casa, diante do Votuporanguense nessa quarta-feira às 7h30 da noite. Rafael Júnior completou uma semana à frente do comando do Taubaté e vai para o 2º jogo. Sem tempo para treinar, não é provável que o time jogue com muitas mudanças nessa rodada. Enquanto isso, o Votuporanguense está bem na Série A2. Atualmente, o CAV está na 5ª colocação com 12 pontos ganhos e quer se manter no G8 da competição. Porém, o time vem de derrota fora de casa diante da Inter de Limeira e mira a reabilitação no estadual. Para o Taubaté, não restaram muitas opções. Com a má campanha, agora o jeito é buscar os pontos fora de casa. E a ideia é que isso comece hoje à noite. Pedro, analisando os confrontos, contra o Votuporanguense fora de casa, é um resultado normal até um empate. Sim. Perder faz parte do jogo, mas o empate é uma consequência aceitável. Mas nessa fase do Taubaté, só a vitória interessa para o time do Burro da Central. Esse é o grande problema, né? Quando você analisa a tabela antes da competição, jogar contra o Votuporanguense fora, 1 ponto tá de bom tamanho, né? O time tradicional aí na Série A2, no interior do estado, mas o Taubaté tem 4 pontos em 8 jogos, nenhuma vitória. O empate lá, claro, não vai ser um péssimo resultado, mas o Taubaté está desesperado para vencer. Precisa vencer, né, Bernardo? E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse confronto decisivo é Rafael Júnior, treinador do Burro da Central. O nosso grupo está bem comprometido. Depois do resultado adverso que nós tivemos em casa, o clássico, né? E da maneira como foi, todo mundo sabe, já viu, não preciso ficar comentando sobre isso, né? Foi doído, bastante doído. E agora estão pensando só no Votuporanguense, já vimos os jogos dele, tá tudo aí, né? Passado para nós. Eu também estou assistindo direto o jogo do Votuporanga. O adversário que sempre foi muito difícil aqui dentro. Eu mesmo trabalhei aqui já e sei o quanto é difícil para os adversários vir jogar aqui. E tanto o Votuporanguense como nós, que também almeja uma classificação, e nós almejamos muito mais. Nós temos 2 objetivos: sair da zona onde nós estamos e buscar ainda uma classificação. E só para complementar, o zagueiro Luanderson não viajou com a equipe para Votuporanga e desfalca o time nesse confronto. E o zagueiro Breno, recém-contratado, pode fazer a estreia logo mais.
O único detalhe é que ele ainda não foi registrado, Pedro, no BID, e o Taubaté tem que correr atrás com as documentações para ter o zagueiro à disposição. O Breno, inclusive, nem viajou. Ele chegou a mensagem agora, antes de começar o programa, eles confirmaram a assessoria que o Breno não viajou, então, para esse jogo, sem o Anderson e sem Breno, a zaga desfalcada, né, do Taubaté. Mais uma zaga nova pro Taubaté. Mais uma vez, né, o Renan Diniz, talvez, o Luizão, né? Sim. Acho que vai ser desse jeito. Agora, Bernardo, continuando falando aqui sobre o Taubaté e o São José, o Carmo vai falar com a gente sobre essa rodada super importante de Série A2. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Aqui estamos nós, mais um Carmopédia no ar para você neste que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. E hoje tem jogo. Taubaté e São José estarão em campo fora de casa. Começando pelo Taubaté, que está precisando demais de uma vitória para buscar a sua primeira vitória no campeonato, alçar um voo diferente, tentar uma recuperação no campeonato. Está longe, o Taubaté viajou segunda-feira, 700 quilômetros de distância para Votuporanga. O Votuporanguense é um time que está numa posição média no campeonato, montou um elenco razoável, tem o Caio Mancha de centroavante, o Paulo Roberto Santos de técnico, faz uma campanha que não assusta o torcedor, não vai cair. Mas também não acho que esse Votuporanguense é time para brigar pelo acesso, não. Que pese o Paulo Roberto ser um dos reis do acesso, aquela coisa toda, mas não é um time assim que o Taubaté tem que temer tanto. O Taubaté precisa se ajustar, ver como é que o técnico Fael Júnior, agora já no segundo jogo comandando o time, vai arrumar a casa, vai ter mudança aqui ou ali, principalmente acertar o seu setor defensivo. E não tomar gol no fim do jogo, hein? O empate hoje é bom. O São José também joga fora de casa, mais perto, aqui em Piracicaba, no Barão da Serra Negra, e pega um time que eu usei um termo aí na semana passada, Flamengou no campeonato, porque tem dinheiro. É o 15 de Piracicaba, virou SAF, o pessoal tá botando dinheiro, contratou o Fernando Marchiori de técnico, fala, uma boca pequena por R$100 mil por mês, seria o técnico mais bem pago aí, disparado do campeonato, e o 15 falou, nós vamos subir. Aí mudou e está nessa postura agora. Já ganhou 2 jogos, bateu a líder Ferroviária, que então era líder do campeonato, em Araraquara domingo. Então a pedreira hoje do São José é maior que a do Taubaté. O 15 vem embalado, sabe que se ganhar hoje, entra ali na segunda, terceira colocação e vai ser um adversário muito difícil. Mas o São José está animado. Depois da vitória sobre o Taubaté, tem as suas dificuldades, deficiências, mas dá hoje para fazer um bom jogo e claro que o empate também será um bom resultado. A gente acompanha e você vê tudo aqui amanhã, tá bom? Um abraço, boa quarta. Olha o Carmo, agora mudando de assunto, a sede social do Esporte Clube Taubaté pode ser leiloada. A Justiça autorizou a possibilidade para garantir o pagamento de valores de um processo trabalhista envolvendo o atacante Bambam, que teve passagens pelo clube em 2022 e 2024. A ação refere-se à primeira passagem do jogador. No despacho, foi apontado que as partes não chegaram a um acordo na audiência de conciliação. Sendo assim, sem a quitação dos valores devidos, a sede social do clube ficou como garantia de penhora. O Taubaté entrou com pedido de contraposto, alegando que o jogador descumpriu o contrato e requer o pagamento de R$2 milhões. A Justiça reconheceu o crédito a favor de Bambam, no valor de R$ 118.962, além de R$ 210.511 referentes a honorários advocatícios. Vale ressaltar que o valor da sede taubatiana é estimado em mais de R$ 21 milhões, com lance mínimo fixado no valor de R$ 12.063.000. O Taubaté apresentou o pedido de liminar contra a decisão referente ao processo trabalhista e para que o leilão, marcado para o dia 26 de março, seja cancelado. A vida do Taubaté tá difícil, hein, Bernardo? Olha, essa foi nova, hein? Realmente o Bambam, que não deixou saudades no Joaquinzão, já meteu aquele processo contra o Burro da Central. E agora, além da luta contra o rebaixamento, vai ter mais esse processo contra o Bambam, Pedro. Tá difícil, né? O Bambam até fez alguns gols, né? Embalou em um momento ou outro, sim, mas agora deixou o clube realmente brigado, né? Mudando de assunto, na noite de hoje, o São José Basquetebol entra em quadra contra o Vasco da Gama em mais uma rodada do NBB. A equipe joseense está na 7ª colocação, enquanto o Cruz Maltino amarga a lanterna. A bola sobe às 8 horas da noite no ginásio de São Januário. Além desse confronto, o São José permanece na capital carioca, onde enfrenta o Flamengo no final de semana. E quem comenta mais sobre essa maratona de jogos no Rio de Janeiro é o treinador Cris Amed e o armador Cauê Berzola. Primeiro, acho que a gente precisa manter o bom astral, né? Acho que a gente veio de 2 jogos aí muito bons dentro de casa.
onde o primeiro jogo a gente não foi bem defensivamente, mas no segundo contra o Unifacisa a gente já conseguiu encaixar bem nossa defesa, nosso jogo que é a transição, e conseguimos as 2 vitórias. Então é importante a gente ir para o Vasco agora, sabendo desses pontos que a gente precisa continuar fazendo bem, que é a defesa e o rebote. Cara, a gente vai em busca dessas 2 vitórias. Acho que a gente melhorou bastante o nosso ataque nos últimos jogos, né? A gente teve um aproveitamento, uma confiança, uma fluidez muito boa. Acho que para esses jogos a chave é a gente continuar atacando muito bem, cada vez melhor, e para isso defender um pouco melhor. Pois é, Bernardo, uma sequência de cariocas aí no caminho do São José Basquetebol. Com tudo que está acontecendo na temporada, a gente pode dizer que esse time do São José é um dos melhores dos últimos anos aqui no NBB, né, na nossa cidade? Acredito que sim, Pedro. Vai pegar um Vasco fragilizado, né, na lanterna. O São José já venceu aqui no Lineu de Moura o mesmo adversário. Então, assim, eu acho que o momento do São José é muito bom, apesar da derrota para o Flamengo na Copa Super 8, que isso não abalou, já são 2 vitórias em sequência, Fortaleza e Unifacisa aqui em São José dos Campos, mas eu acho que é o melhor momento após a saída do Regis Marrelli. Acho que o Cris Amed tá dando frutos ao São José. É uma baita surpresa o Cris Amed, né? É o verdadeiro apagador de incêndios. Em 2015 venceu o Campeonato Paulista quando ninguém acreditava. E agora, num momento difícil também, conseguiu domar ali um time do São José com alguns jogadores bem experientes. Então, eu acho que uma das maiores surpresas na nossa região, né, no esporte em geral, é o Cris Amed, porque conseguiu embalar o São José. Então, um treinador revelação de 2025-26, eu colocaria o Cris Amed. Hashtag fechado com o Cris Amed. Agora a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Donos da Bola. E aí, meu amigo, bom? Ô, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Eu preciso da sua ajuda, que a lista é grande. Vamos que vamos. Eu preciso de argamassa, Pisocol, rejunte, Pisocol, e permeabilizante. Adivinha? Pisocol também? Tem todos esses produtos na Pisocol? Sim, a Pisocol tem produtos de ponta a ponta para sua obra. E o melhor, com qualidade e preço justo. Que maravilha, hein? E sem dor de cabeça. Fecha o pedido aí pra mim, pô. Vamos, se for agora. Olha o Vale Cap aí, gente! Ei, você aí me dá um Vale Cap aí, me dá um Vale Cap aí. Primeiro sorteio tem 10 mil, no segundo e terceiro 20 mil e no quarto são 250 mil. É isso aí, 250 mil. Ô, bateria, olha os 250 mil reais aí, é neste domingo. Vale Cap, ajude e concorra. Todas as terças, no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os Donos da Bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os Donos da Bola, BZK. Já tô acostumado, desculpa. Tudo bem. Eu não vou cortar meu cabelo hoje, não. Tô de boa. Tá de boa? Tô achando que tá meio grande, mas tá tranquilo. Menos também o nosso torcedor do Manchester United. Né? Frank. Olha, ontem teve o jogo Manchester United contra o West Ham e só precisava de uma vitória. Uma vitória apenas pra cortar o cabelo dele. E o que aconteceu? 1-1. Pois é, tava difícil. Foram 493 dias, parecia que ia acabar ontem. O Manchester United vem de uma boa sequência, 4 vitórias seguidas, inclusive contra a Arsenal, né? Manchester City. Muito difícil, mas um dos jogos mais fáceis. O Manchester foi lá e empatou fora de casa com o West Ham, que briga pela zona de rebaixamento, né? Para sair da zona e não conseguiu vencer. Engraçado isso, né? O United fez até 2-1, mas o gol do Casemiro estava em posição irregular. E aí empatou só nos, finalmente, 95, já acabando o jogo. E empatou. Pontinho importante pro United na tabela, mas pro cara realmente vai continuar com o cabelo. No mínimo, mais um mêsinho. No mínimo. Né? Mais um mêsinho vai, de cabelo vai beirar os gigantesco. 550 dias aí, tranquilamente. Coitado do Frank, né? Mas agora, bora falar de outro craque. Bora! É esse cara aí, ó. O Eugênio. Ó, para de fazer essa piadinha. Já fez essa piadinha antes. Para. Toda vez é... Deixa eu te perguntar, né? O Flamengo ganhou ontem, velho.
Flamengo ganhou ontem, velho. O comentário é só esse. Entendi. 2x1. E o cabelo continua sem cortar. Continua sem vai, cortar. vai manter o Black Power. Mas, ó, faz tempo que o Flamengo não ganha 5 seguidas, hein? Eu fiz essa pesquisa desde agosto do ano passado. Então, Crise. você estaria cabeludo, hein, Eugênio? E faz tempo também que o Flamengo não perdia 3 seguidas, como aconteceu, né? É verdade. Tá feia a coisa, viu? É verdade. Foi uma vitória sobre o Vitória, mas foi difícil. Conseguiu um triunfo fora de casa, né, Eugênio? Se não fosse o Rossi ali, ó. Nossa, é mesmo, hein? Nossa, é bem demais. Se tivesse aquele golzinho de pênalti, ia dar uma pressão do Vitória, hein, Eugênio? É isso aí. Mas vamos deixar para comentar isso quando eu tiver com 5 vitórias seguidas, Bernardo. Combinado, então. Valeu, Eugênio. Obrigado, bom jornal, meu amigo.